E no Multiverso a gente recebe a comunicadora da Rádio Atlântida, Daniela Fante. Dani, seja muito bem-vinda aqui. A gente tá super honrado aí com a tua presença. Imagina, oi Luan, oi Camila, eu que agradeço, tô bem feliz de participar do programa. Então, pra gente começar aqui, Dani, conta pra gente o porquê que tu escolheu fazer jornalismo. Olha, é uma pergunta, assim, complexa, mas eu sempre tive certeza, assim, ao longo de todo o ensino médio, eu sempre tive certeza de que era jornalismo que eu ia escolher para minha vida, porque eu tinha, assim, eu sempre tive um senso de justiça e talvez de querer ajudar, eu sempre tive essa vontade de querer fazer algo pelas pessoas, assim, e eu considero o jornalismo uma profissão barra missão, né, de vida. Então, eu sempre quis isso para minha vida desde o início, assim, eu sempre tive certeza que era o jornalismo que eu queria cursar, e sou muito feliz na minha profissão, assim, acabei migrando ali pro entretenimento, né, ao longo da minha carreira, mas sou muito feliz na profissão que eu escolhi, apesar da gente viver tempos difíceis, né, no jornalismo, não tá sendo tão fácil, né, não vem sendo fácil nos últimos anos aí, principalmente, mas eu acho que é no momento da adversidade que a gente prova, né, e a gente reforça a nossa importância. E da onde surgiu a vontade de ser radialista? Sabe que foi meio que sem querer, assim, eu sou de Garibaldi e na época a rádio de lá estava precisando de uma comunicadora, de um comunicador, enfim, e eles me chamaram, assim, nunca foi talvez um objetivo de vida, assim, eu tinha certeza que eu queria ser jornalista, né, mas acabei caindo no rádio por acaso, assim, foi uma oportunidade que surgiu na época, eu estava na metade da faculdade, por aí, e aí foi uma oportunidade que surgiu e eu acabei aceitando, e no início não ia pro ar, né, fazia mais a parte de produção, aí depois me apaixonei de vez, assim, e nunca mais consegui sair. Eu acho que é o que aconteceu com a gente, Sim, né, Camila? foi o que aconteceu com A gente entrou aqui na agência, daí a gente foi parar no rádio e a gente se apaixonou. E a gente viu, acho que é o caminho que eu quero seguir, pelo menos no jornalismo, é de rádio De mesmo. rádio. Até porque, na época, assim, quando eu me formei, mais de 10 anos atrás, existia isso de só fazer rádio, né? Hoje não, hoje a gente faz um pouquinho de tudo, assim, né? O jornalismo vem mudando ao longo dos anos, então se tu gosta de fazer outras coisas, né? Também dá pra abraçar outras funções dentro do jornalismo, além do rádio, né? Então, claro, acaba se tornando um desafio, né? Também ser meio polvo, assim, né? A gente tem que, às vezes, fazer várias coisas no nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo é legal, porque a gente não fica preso numa só função, né? E a gente acaba aprendendo bastante também. Mas então, Dani, conta pra gente em quais rádios tu já trabalhou? Então, no início da minha carreira eu trabalhei na Rádio Garibaldi, AM, e eu trabalhava mais com hard news, assim, né? O jornalismo em si. Aí depois eu fui para Mais Nova FM em Garibaldi, que daí sim foi quando eu migrei para o entretenimento, mas continuei fazendo alguns trabalhos, né? E aí depois eu trabalhei muitos anos na Mais Nova Caxias do Sul. E aí então, agora, recentemente, nos últimos 6 meses, né? Eu tô aqui na Rádio Atlântida Serra, então. E tu sentiu muita diferença de uma rádio para outra? Sim e não, assim, eu acho que o fazer rádio, ele... É uma pergunta que nunca ninguém me fez. Mas eu acho que o fazer rádio, ele não muda, assim. Eu acho que tem muito do que tu é como profissional, do que tu acredita, assim. E, claro, a linha editorial das rádios muda, né? Mas eu acho que o teu fazer rádio não é uma coisa que não muda tanto, assim, porque, como eu falei, é uma profissão barra missão, então tu coloca muito daquilo que tu acredita no teu trabalho do dia a dia, seja no jornalismo ou no entretenimento, né, que é o que eu faço hoje. Então, eu acredito que, não, assim, eu acredito que dá pra colocar o nosso jeito
E, claro, tudo depende, né, da liberdade da função que tu tá exercendo, né? Mas eu sempre consegui botar um pouquinho de mim em todas as rádios, assim, em todas as funções que eu desempenhei. E qual formato de rádio que tu prefere? A mais convencional, as pros jovens? Lu, eu ouço de tudo, assim, eu sou uma pessoa bem eclética no que diz respeito à música, à rádio, eu ouço um pouquinho de tudo, desde sempre, assim, a minha rotina de consumo, ela é bem variada, então eu gosto de um pouquinho de tudo, assim, gosto de hard news, gosto de música, gosto de humor, então eu costumo consumir um pouquinho de tudo, assim, até pra gente pegar um pouquinho de referência, né? Apesar de que eu acho que para tu aprender a fazer rádio, tu tem que fazer rádio. Não importa quanta rádio tu ouça, né? Para tu pegar o jeito ali, é só fazendo mesmo, é só estando no ar, ao vivo, para tu entender como as coisas funcionam, né? Então, por isso que eu acho muito legal também o trabalho que vocês fazem aí. Pois é, porque foi bem desse jeito que a gente aprendeu, né? Verdade. Foi fazendo ali a técnica, a locução e tudo mais, então isso é bem, bem verdade. É ali que tu pega, né, o jogo de cintura. É verdade. E tu encontrou alguma dificuldade quando tu entrou pra área por ser mulher, já que grande parte ainda dos locutores são homens? Sim, é uma profissão ainda masculina, assim, se tu for parar para ouvir, parar para observar as rádios, enfim, tanto no jornalismo quanto no entretenimento. No entretenimento eu acho que até mais, sabe? É mais difícil tu encontrar mulheres no entretenimento. Eu não posso dizer, assim, que eu sofri algum episódio específico, né, de preconceito, mas em alguns momentos da minha carreira eu achei que eu poderia ter sido mais ouvida, sabe? Eu achei, em algumas situações, assim, que eu olho para trás e avalio, eu acho que sim, assim, eu sofri algumas dificuldades, nada que me impediu de alcançar os meus objetivos, né, ainda bem, mas sim, eu acho que eu já poderia ter sido mais ouvida em alguns momentos, em alguns projetos, em algumas iniciativas, às vezes até alguma pauta que as pessoas, enfim, as lideranças que passaram pela minha trajetória, às vezes tentavam me poupar por ser algum determinado assunto ou ser alguma coisa mais sensível. Então, acho que sim, acho que ainda é um desafio, e por isso que eu tenho muito orgulho de estar sempre no microfone, porque eu acho que as mulheres ouvindo outra mulher do outro lado do microfone, eu acho que isso inspira, sabe? Sim. Eu acho que a mulher, ela se sente capaz de estar ali, ela se sente representada, sabe? Então, é isso que eu quero, que as outras mulheres que me ouçam, que elas também se sintam capazes de estar na frente do microfone, sabe? Falando o que pensam, enfim. E pra mim tu é uma grande referência, né? Eu, como mulher, ter começado recente no rádio, eu te vejo como uma grande referência. Obrigada, Camila. Obrigada mesmo. Mas então, Dani, eu não sei se tu pode contar alguma coisa sobre o planeta Atlântida, como é que é? Olha, a primeira coisa quando a gente entra para Atlântida é isso, né? As pessoas já começam a perguntar se tem alguma informação para antecipar, se tem ingresso para dar. Então, tá sendo a minha primeira experiência agora, né? Tô bem ansiosa para também viver isso na minha carreira e na minha vida pessoal. É um festival que ele proporciona boas experiências, bons momentos, ele realiza sonhos das pessoas. Então, estou bem feliz, assim, de começar a viver tudo isso. Hoje a gente teve o início da venda, né, dos ingressos, e em poucos minutos se esgotou. Depois da pandemia, eu acho que as pessoas também estão querendo voltar a viver festivais de música, né? E eu acredito muito nisso, assim, que a Atlântida e o rádio em si, o rádio, ele tem, a gente às vezes não percebe a nossa importância, né, mas o rádio, ele tem
muita importância no desenvolvimento da sociedade, assim. Tem tanta gente solitária, tem tanta gente lá te ouvindo, às vezes a gente parece que tá aqui sozinho dentro do estúdio, e na verdade não, sabe? Tem tanta gente do outro lado, e a música proporciona isso para as pessoas. A música é sentimento, é arte, então o Planeta Atlântida também passa um pouquinho disso, um pouquinho do que eu acredito. O entretenimento, eu sempre digo isso, assim, o entretenimento, ele não precisa ser burro, porque a gente sofre por estar no entretenimento, a gente sofre certo preconceito até das pessoas, assim, de pessoas, colegas de profissão, às vezes, sabe? E eu acredito muito nisso, assim, o entretenimento, ele não precisa ser burro. Então, a gente tem um porquê de estar aqui, sabe, fazendo companhia para as pessoas. E o Planeta Atlântida, eu acho que ele coloca para fora do estúdio um pouco do que a gente vive aqui, sabe, que é música e de proporcionar bons momentos e boas experiências na vida das pessoas. Então, vai ser o meu primeiro, né? Tô na empresa há poucos meses, então tô bem feliz e bem ansiosa. Não posso antecipar nada, até porque eu não sei muita coisa também. Mas convido as pessoas também para acompanhar a gente, assim que a gente for tendo novidades, enfim, a gente vai passando na programação também. E Dani, qual o conselho que tu dá para os iniciantes do rádio? Ai, Camila, um conselho, assim, tem sido desafiador, assim, principalmente porque na minha época, assim, quando eu comecei, não tinha rede social, sabe? A gente fazia rádio e recebia carta, a gente recebia telefonema, sabe? Telefone fixo. Então, a rede social, ela nos ajuda muito, mas ela também, em alguns momentos, ela nos faz recuar e repensar. Assim como eu também repensei, porque nem tudo é amor, nem tudo é felicidade, sabe? Alguns momentos a gente repensa, assim, afinal, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu acho que as pessoas têm que acreditar no que elas acham que elas estão nesse mundo para ser e fazer, sabe? Eu acho que não dá para desistir e não dá para levar muito em conta o que as pessoas pensam de ti, o que as pessoas falam de ti e às vezes o que as pessoas falam pra ti, que é muito do que a gente vê, sabe, nas redes sociais. Às vezes a gente lê e vê coisas que a gente não gostaria. Então, eu acho que a gente tem que ser firme naquilo que a gente acha que nasceu para fazer e para ser e acreditar, sabe? Acreditar sempre. E apesar dos momentos de dúvida e de questionamentos e de tristeza que também tem, né? Eu acho que a galera que está começando e eu que não estou começando também, às vezes me pergunto e me faço essa reflexão. Então, tem que acreditar e tem que ir atrás e fazer e botar a cara. Eu sou de cidade pequena, então eu sempre tive essa dificuldade de ouvir o que as pessoas falam de mim, enfim. E eu acho que isso não pode nos privar de ser feliz e de fazer o que a gente acredita, sabe? Mas então, Dani, a gente queria te agradecer aí de verdade pela presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. A gente tá super honrado, né, Camila? Nossa, sim. Mas eu devolvo, né, esse convite para vocês. Espero vocês aqui no estúdio também, galera da comunicação. Tá todo mundo super convidado para conhecer um pouquinho aqui da nossa rotina na Atlântida. E colegas, né? Quem sabe a gente possa trocar também outros momentos, né? De conhecimento, de experiências. Eu estendo o convite para vocês para estarem comigo aqui em algum momento também. Mas então, de novo aí, muito obrigado, enfim, por essa conversa maravilhosa. E essa foi a Daniela Fante aqui no Multiverso da Rádio Comunicaverso. Um beijo, até uma próxima.